função, beleza? No vídeo anterior, a gente pode ter exemplos concretos, exemplos práticos, também de exemplos de função, como, por exemplo, os pastéis na feira, ou quantidade de bactérias numa colônia, ou o tamanho de uma planta, enfim, infinitos exemplos, sim. Mas vai ter exercícios, vai ter situações em que vão aparecer funções abstratas, sem um exemplo concreto, tudo bem? E funções representadas por uma fórmula, que é o exemplo da questão 1, tudo bem? Da apostila de vocês. Eu vou apresentar aqui minha tela rapidinho. Vamos lá. Então, aqui o exercício 1, da página 20 da apostila de vocês, questão da VUNESP. Ela fala o seguinte: considere os conjuntos A e B. O conjunto A tem esses elementos, menos 30, menos 20, menos 10, 0, 10, 20, 30. Né? Lembrando que conjunto a gente sempre representa entre chaves, quando a gente vai mencionar os elementos um a um, ou descrever eles. Né? E o conjunto B é esse daqui, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 200, 900, 1000, né? De 100 em 100. E ainda uma função de A em B, ou seja, uma função que leva o conjunto A no conjunto B, ou seja, o A é o meu domínio e o B é meu contradomínio, certo? E aqui ele vai dar a fórmula da função, ele vai descrever a função. A função se chama f, né, e a função é f de x igual a x² mais 100. Pergunta: o conjunto imagem de f, a imagem dessa função é qual? Vamos voltar aqui à lousa. Vamos lá, eu anotei aqui os dados principais da questão. Então, aqui o conjunto A, aqui o conjunto B, né? Coloquei com reticências porque eu fiquei com preguiça e não coube na minha lousa. Então, a gente costuma, como eu disse na anotação, né, a representar assim, função f, que leva o conjunto A no conjunto B, e essa é a nossa fórmula, certo? O que a gente tem que fazer, gente? Lembra das regras de função. Todo mundo do domínio precisa obrigatoriamente entrar na função. Mas não necessariamente todo mundo do contradomínio vão ser resultados, vão ser respostas. Então, aqui no meu contradomínio pode ter elementos sobrando. Né? E o que eu vou fazer? Para eu saber quem é a imagem, o que eu tenho que fazer é pegar os elementos do domínio, um a um, e colocar na minha função e ver o que vai sair. Então, eu vou pegar o menos 30 e colocar na função e ver o que sai. Né? Isso se chama calcular o valor numérico da função para estes elementos. O valor numérico da função quando x vale menos 30. O valor numérico da função quando x vale menos 20. E assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Eu represento assim. Veja só. Vou pegar o menos 30 e colocar no lugar do x. F de menos 30. Lembra? F de x é um símbolo. É um símbolo que significa o quê? Que eu peguei a função f e coloquei o x lá dentro. Então, quando eu digo f de menos 30, isso é um símbolo. Eu estou pegando a função f e colocando menos 30 lá dentro. Né? Isso vai dar o quê? O que a minha regra está me dizendo? Que quando eu pegar a função no x, eu vou fazer x ao quadrado mais 100. Qualquer cara que eu substituo no x, eu vou substituir no x na fórmula. Então, se eu fosse pegar f de 3, seria 3 ao quadrado mais 100. F de menos 30 vai ser menos 30 ao quadrado mais 100. Menos 30 ao quadrado mais 100. E aí só toma um pequeno cuidado. Todo x vai ao quadrado, inclusive o menos do 30. Então aqui, parênteses. Se o cara for negativo, de preferência, coloca entre parênteses para não errar sinal. É o menos 30 inteiro ao quadrado mais 100. E eu vou fazer essa continha aqui. Tudo bem? Então vamos lá. F de menos 30 vai ser menos 30 ao quadrado, menos 30 vezes menos 30, vai dar mais 900, certo? Mais 100. Mais 100. E por fim, F de menos 30 vai dar 900 mais 100, dá 1000. Então, o que isso está me dizendo? Está me dizendo que nessa função, quando entra o x menos 30,
o meu resultado, a minha resposta é 1.000. Quando entra menos 30, sai 1.000. A imagem do menos 30 é 1.000. Belezinha? E aí, o que eu faço? Pego o menos 30 aqui e passa dividindo, certo? Não. Errado. De forma nenhuma. Galera, isso aqui não é multiplicação, não é f vezes menos 30. Isso daqui é um símbolo. Um símbolo fica fechado. Tudo bem? Eu não posso separar esses dois caras. Isso aqui é um símbolo. F de menos 30 vai dar 1.000. Belezinha? Disso daqui, eu vou tirar um outro conceito. Tudo bem? Que é o conceito de par ordenado. Eu posso representar essa informação de uma outra maneira, a partir, né, utilizando um par ordenado, que é apenas dizer quem foi que entrou e quem foi que saiu. Então, quando entra menos 30, sai o 1.000. Isso é o que a gente chama de par ordenado, e isso vai representar, como a gente já viu, né, um ponto no plano cartesiano. Beleza? Quando entra menos 30, sai o 1.000. A gente já viu isso na aula anterior de gráficos. Certo, galera? Beleza? Então, isso aqui é uma outra forma de representar a mesma coisa. Eles significam o mesmo. Tudo bem? Só que aqui, em particular, no conceito de função. Aqui, em particular, no conceito de plano cartesiano. Mas são equivalentes. Belezinha? Maravilha! Então, eu sei que o 1.000 faz parte da nossa imagem, né? Ele é a imagem do menos 30. Esse cara tem que estar na resposta, o 1.000. Certo? E agora? Eu fiz com 30. Eu vou ter que fazer com cada um dos outros, todos eles. De cada um deles vai sair uma imagem e eu vou anotando. Né? E aí, no final, eu vou ter a minha lista de imagem. Belezinha? Bom, vou apagar aqui para fazer os outros. Belezinha, gente? Vamos lá? Então, desse primeiro aqui, já saiu o menos 30 e 1.000. Né? Menos 30 é do domínio e o 1.000 é a minha imagem. Repara o seguinte, que quando eu fizer a conta do mais 30, vai dar o mesmo resultado. Nesse caso em particular. Né? O f de 30 é o quê? Pega a função e troca o x por 30. F de 30 é 30 ao quadrado mais 100. 30 ao quadrado mais 100. E aí, o que acontece? 30 ao quadrado vai dar 900. Né? Quando eu levo ao quadrado, o sinal fica positivo de qualquer jeito. Então, 30 ao quadrado dá 900. 900 mais 100 vai dar 1.000 essa conta. Também. Certo? Então, quando entra 30, a saída também é 1.000. Certo? A gente tem outro par ordenado. X entra 30, sai y 1.000. Certo? Beleza. Vamos lá fazer outro. Menos 20. F de menos 20. Usa a regra, né? Menos 20 ao quadrado mais 100. Menos 20 ao quadrado mais 100. Isso aqui vai dar menos 20 ao quadrado, menos 20 vezes menos 20, isso aqui dá 400. E 400 mais 100 dá 500. Certo? Então, quando entra o menos 20, quando entra o menos 20, vai sair, não, gente, desculpa, sai 500, né? Sai 500. A imagem do menos 20 é 500, o 500 também está na nossa imagem, né? Não coloquei aqui o 500. Se o 500 não estivesse no contradomínio, não seria a função, certo? Ó, a saída é 500. Se o 500 não tivesse no contradomínio, não seria a função. Mas o 500 está, né? Eu que não tinha anotado. Beleza? E repara, quando eu fizer o f de 20 positivo, também dá 500, certo? Vamos lá, próximo. Menos 10. F de menos 10.
coloca na função menos 10 ao quadrado mais 100 vai dar menos 10 ao quadrado, menos 10 vezes menos 10 dá 100 aqui, e 100 mais 100 vai dar 200. Quando entra, menos 10, sai 200, certo? Então, outro par que nós temos é o menos 10 e 200. 200 também faz parte da nossa imagem, certo? E lembra, e repara, né? Quando eu colocar o 10 positivo, vai dar o mesmo resultado, né? 10 positivo ao quadrado também dá 100, mais 100 dá 200. Tudo bem? Falta só quem? Falta o zero. Se eu colocar aqui zero, vai dar quanto? F de zero, zero ao quadrado mais 100, vai dar 100, certo? Então eu vou apagar aqui rapidinho, certo? Dá um print. Então, quando eu fizer agora o f de zero, quer dizer, pegar a minha função f e colocar o x0, substituir o x por zero, a gente vai ter zero ao quadrado mais 100, zero ao quadrado mais 100. E isso aqui vai dar zero ao quadrado é zero, e zero somado com 100 dá 100. Certo? Então, quando entra o zero, vai sair o 100. O 100 também faz parte da nossa imagem. Certo? E como eu já mencionei, mas só para deixar anotado, né? Quando eu coloco 10 positivo, 10 ao quadrado mais 100, isso dá 200. E quando eu coloco o 20 positivo, 20 ao quadrado mais 100, fazendo essa conta, dá 500. Certo? Ou seja, como resposta, né? Portanto, qual é o nosso conjunto imagem? Portanto, a imagem da função f, quais são os elementos que realmente saíram dos resultados? Em algum momento, saiu 100, saiu 200, saiu 500 e saiu o 1000. Certo? Esses foram os elementos que realmente saíram como resultado quando a gente colocou os elementos do domínio 1 a 1. Então, essa é a nossa imagem alternativa. Alternativa qual? Alternativa B. B de Beethoven. B de belezinha. Certo, gente? Maravilha? Ou vou aproveitar essa questão para desenhar o gráfico dessa função. Tudo bem? Vamos ver como que seria a representação gráfica dessa função no plano cartesiano. Certo? Para isso, a gente precisa do conjunto de todos os pares ordenados que a gente fez. Todos os pares ordenados que apareceu para a gente. Vamos lá. Quais foram os pares ordenados? Então, quando colocamos menos 30, o resultado foi 1000. Menos 20, o resultado foi 500. Menos 10, o resultado foi 200. Quando entrou o 0, o resultado foi 100. Quando entrou o 10, o resultado foi 200. Quando entrou o 20, o resultado foi 500. E, por fim, quando entrou o 30, o resultado foi 1000. Então, esse aqui é o conjunto de todas as entradas e saídas. Tudo bem? Esse, inclusive, é um outro jeito de representar a função. Dizer todos os pares ordenados que representam a função. Tudo bem? Outro jeito de representar ela. Tá vendo? Mas vamos representar no plano cartesiano, eixo x e eixo y. Certo? Desenho aqui. Eixo x. Desenho aqui o eixo y.
Bom, o eixo X, eu vou separar de 10 em 10, tudo bem? Então, aqui está o 0, e aí eu vou ter aqui 10, 20 e 30 de um lado. Do outro lado, menos 10, menos 20, menos 30. No Y, está variando de 100 até 1000. Né? Eu vou ter que fazer aqui em outras escalas, né, com outro tamanho. Então, aqui eu vou ter 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. Não vou escrever todos eles, certo? E vamos localizar os pontos. Vamos lá. Quando o x é menos 30, o y é 1000. Quando o x é menos 30, o y é 1000. Eles vão se encontrar onde? Eles vão se encontrar nesse ponto aqui. Esse ponto faz parte do nosso gráfico. Tá bem? Vou fazer aqui de verde. Esse ponto faz parte do nosso gráfico. Próximo, menos 20 e 500. Quando o x é menos 20, o y vale 500. Aonde ele está no nosso gráfico? Aqui. Aqui. Eles se encontram nesse ponto. Esse ponto faz parte do nosso gráfico. Próximo, quando x é menos 10, y é 200. Quando x é menos 10, y é 200. Onde eles se encontram? X menos 10, y 200. Eles se encontram nesse ponto. Quando x é 0, o y é 1000. Desculpa, 100, né? Quando x é 0, o y é 100. Eles se encontram. Lembra, quando x é 0, o ponto fica exatamente em cima do eixo y. O ponto está aqui. Tudo bem? E assim por diante. Os outros vou fazer mais rapidinho aqui. Então, 10 e 200. 10 e 200. 20 e 500. 20. 500. Está aqui o ponto. E 30 e 1000. 30 e 1000. Está aqui o nosso outro ponto. E está aqui. Todos esses pontos aí que eu marquei em verdinho fazem parte do nosso gráfico. Tudo bem? E o que eu faço agora? Né? Para quem lembra desse sujeito aqui, que é uma função do segundo grau que a gente já viu mais pra frente, tudo bem? Lembra que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Então, o que eu faço? Eu vou ligar os pontos, certo? Venho aqui e ligo os pontos da minha parábola, certo? Certo? Não, errado. Errado. Não, eu não vou ligar os pontos. Como assim, professor? Eu lembro que função do segundo grau é uma parábola. Eu lembro que eu tinha aí que ligar os pontos. Como assim eu não vou ligar os pontos? A explicação está no nosso domínio. O domínio que foi definido para a nossa função. O domínio da nossa função é o conjunto A. O conjunto A, ele tem apenas esses 7 elementos. Apenas esses 7 elementos. Então, o meu gráfico vai ter apenas 7 pontos. Tudo bem? Aqui o meu gráfico. O meu gráfico é apenas esses 7 pontos verdes. E só. Tudo bem? Não é para traçar a linha. Se eu traçasse a linha, se eu traçasse a parábola toda, eu iria estar dizendo que todos esses pontos aqui fazem parte do meu gráfico. Eu estaria dizendo, por exemplo, que o menos 25 aqui no meio faz parte do meu gráfico. O que não é verdade. Ele não está no meu domínio. Tudo bem? O meu domínio define a minha função. Tá certo? Eu traçaria essa linha se eu dissesse o quê? Se o meu domínio não fosse o conjunto A. Se eu dissesse, por exemplo, que o domínio são os números reais, R. Se o meu domínio fosse os números reais, então entraria todos os números do eixo X. E se entrassem todos os números do eixo X, aí sim eu teria todos os pontos da minha curva, todos os pontos da minha parábola. Tudo bem? Mas
Nesse exercício específico, não é o caso. Nesse exercício específico, eu só tenho 7 pontos. Beleza? Tudo bem? Isso aqui a gente chama de função discreta, quando ela é um ponto por vez. Tudo bem? Não que esse nome seja muito importante. Tá bem, galera? Sim? Maravilha! Separei aqui mais um outro exemplozinho para a gente brincar. Tudo bem? Vamos lá, vou apresentar aqui para vocês. Um exercício extra. Tudo bem? Então, o exercício está dizendo aí, o gráfico abaixo representa a função f de valores reais. Agora sim, valores reais. Agora sim eu posso traçar a linha toda do gráfico. Tudo bem? Determine o item A, o domínio e a imagem de f. O item B, quanto que é f de 1 mais f de 3 mais f de 2. E o item C, as raízes de f, que eu vou discutir com vocês o que é melhor. Tudo bem? O gráfico aqui. Tá bom? Deixa eu tirar aqui. Aí tá aparecendo o gráfico todo pra gente. Sim? Vamos lá, gente. Primeiro item A, ele está pedindo o domínio e a imagem. Lembra o que é domínio? Domínio são os x's que entram na função. O meu gráfico é toda essa curva verde aqui. Né? Desse ponto aqui, que é um ponto aberto, lembrem? Ponto aberto significa que o ponto não está lá, ele é meu limite, ele acaba ali a minha função, mas ele não está lá. E termina, né, nesse ponto fechado, pintadinho. Significa que o ponto está ali. Essa função, ela existe para quais valores de x? Qual é o menor valor de x e o maior valor de x, né? Então, esse ponto aqui, ó, ele começa no menos 1,2. E o último ponto, se vocês acompanharem aqui qual é o x que ele bate no 3, certo? Então, meu domínio vai de menos 1,2 até 3. Vamos ver como que a gente representa isso, né? Vamos lembrar como a gente representa isso? Voltando aqui. A gente discutiu um pouquinho disso na aula anterior, quando a gente viu gráficos, certo? Então, só um esboço rapidinho aqui do gráfico. Eixo X, eixo Y. E o gráfico é esse cara aqui. Deixa eu... O gráfico é um cara mais ou menos assim. Certo? Aqui ele veio até menos 4. Aqui ele está no 2. Olha o descanso, tudo bem? Menos 1. E esse último ponto aqui está no menos 1,2. Na altura de 2. Então, esboço gráfico simplesinho aqui. Vamos lá, então, gente. Primeiro, o domínio, que eu represento assim. Domínio da função f. Abre chaves. Né? Primeiro, vou representar a forma completona. Então, meu domínio vai de menos 1,2 até 3. Eu represento assim. X pertence aos reais, tal que eu vou de menos 1,2 menor que x, menor que 3. E fecha chaves. Certo? O 3, bolinha pintada, bolinha fechada, o 3 ele está na função. Então, aqui é menor ou igual a 3. Certo? Já o menos 1,2, a bolinha está aberta, ele não está na função. Então, aqui eu não tenho igual, é apenas um menor. Esse é um jeito de representar o nosso domínio. Tá bem? Ou, o jeito mais resumidinho, o jeito de intervalo real,
aquele que a gente só indica onde o intervalo começa e onde o intervalo acaba, né? Ele começa no menos 1,2, né? E ele termina no 3. Termina no 3. Eu separo com ponto e vírgula justamente para não confundir com números decimais com vírgula, beleza? E essa forma de representação, de conjunto real, né, intervalo real, como a gente já viu, a gente representa entre colchetes, aquele quadradinho, tudo bem? O 3, ele faz parte do intervalo, porque a bolinha é fechada, colchete voltado para dentro, certo? 1,2, que não faz parte do intervalo, bolinha aberta, o colchete voltado para fora. Esse é o nosso domínio. Beleza? 2 jeitos de representar o meu domínio. Maravilha? Ok. Esse é o domínio. Agora, a imagem. Imagem da função f. Primeira forma completa, né? A minha imagem são os y. Quais são os y que minha função abarca? A minha função, ela vai do y mais baixo, menos 4, até o mais alto, 2. Certo? Sendo que o menos 4 está na função, tanto por causa desse ponto, como por causa desse ponto aqui, e o 2, ele não está. Certo? Então, como é que vai ficar a nossa imagem? São os y pertencentes aos reais, tal que o meu y está entre menos 4 e 2. O y está entre menos 4 e 2. Certo? O menos 4 está na função, intervalo fechado, e o 2 não está na função, intervalo aberto, eu não coloco igual. Certo? Esse é um jeito de representar. Ou, o outro jeito, o jeito mais resumidinho, imagem da função, né? Só indica onde ela começa e onde ela acaba. Começa no menos 4 e termina no 2, certo? O menos 4 faz parte da função. Então, colchete voltado para dentro. Quadradinho voltado para dentro. Né? O 2, intervalo aberto, não faz parte da função, não faz parte da imagem. Né? Então, colchete voltado para fora. Quadradinho voltado para fora. Tá bem? Repara a diferença entre eles. Beleza, gente? Tá aí, então, domínio e a imagem. Beleza? Maravilha. Vamos lá, vamos para o item B. O item B, eu vou ter que marcar outros caras aqui no nosso gráfico. Então, 0, vou ter que marcar o 1. E vai no menos 2. Tá bom. O item B, ele pergunta quanto que é f de 1 mais f de 3 mais f de 2. Quanto que vale isso? Nosso item B. Quando a gente tinha a expressão da função, né, a gente podia fazer conta com eles. Né? Por exemplo, no exemplo anterior, que a nossa função era x ao quadrado mais 100, se eu queria saber quanto que era f de 1, era só pegar 1, colocar aqui e fazer a conta, né? 1 ao quadrado dá 1, mais 100 dá 101. De boas. E com o gráfico? É mais fácil. Com o gráfico, o que eu vou fazer? O que significa f de 1? Significa que na minha função está entrando o x1. O x vale 1. E eu quero saber o que vai sair, qual é o meu y, certo? Então vem aqui na minha função. Vem no x1. O x1 está aqui. Aí eu vou até o gráfico, vai até a função. Cheguei no gráfico.
E vejo qual é o y correspondente. O y correspondente é menos 2. Então, repara, quando entra o x1, o y é menos 2. Então, f de 1 dá menos 2. Certo? Mais f de 3. Mesma coisa. Agora quem está entrando é o x3. Está entrando o x3. Eu vou até o gráfico, o ponto do gráfico, o ponto está lá, ainda bem, né? E vejo qual é o y correspondente. O y correspondente é menos 4. Quando entra o x3, sai y menos 4. Então, f de 3 é menos 4. Vou pôr entre parênteses para separar os dois sinais. Mais o f de 2, mesma brincadeira. Eu vou agora no x2, vou até o gráfico. Só que, repare, eu já estou no gráfico. E aí, qual que é o y correspondente? Vem no y correspondente, o y correspondente é 0. Quando o x é 2, no gráfico, meu y vale 0. Então, f de 2 é 0. Beleza? E aí, você faz essa conta. Menos 2, mais por menos fica menos 4, mais 0. Isso vai me dar menos 4 com menos 2, com 0, dá menos 6. Essa é a nossa resposta. Belezinha? Sim, gente? Maravilha. E, por fim, o item C, ele pede a raiz dessa função. Tudo bem? Raiz é um conceito importante. O que significa ser raiz da função? Raiz é o valor do x, ou os valores do x, pode haver mais de um, tudo bem? Mas são os valores do x que, quando eu coloco na função, o resultado é 0. Os valores de x que, quando eu coloco na função, o resultado é 0. Então, por exemplo, olha só. Quando eu coloquei o x2, o resultado foi 0. Então, o 2 é uma das raízes. Tudo bem? Então, conceito importante. Raiz de função. Também chamado de zero da função. Zero da função. O que é raiz da função ou zero da função? São os valores de x que fazem o y dar zero. Tudo bem? Então, valores de x melhor. Faz que f de x igual a 0. Tudo bem? Ou, mesma coisa, y igual a 0. Os valores de x, onde o resultado da função é 0. Ok? E aí, quais são eles? Então, respondendo agora o item C. Agora eu vou fazer o contrário. Né? Eu vou olhar para o y0 e vou ver aonde ele bate na função. Então, aqui no eixo y0 está aqui. Aonde que ele bate na função quando o y vale 0? Ele bate na função nesse ponto. No 2, ele bate na função nesse ponto, no menos 1. Tudo bem? Na prática, no gráfico, as raízes da função no gráfico são os pontos onde o gráfico corta ou toca o eixo x. Tudo bem? Então, esse gráfico está tocando o eixo x no menos 1 e no 2. Tudo bem? Então, as raízes são x igual a menos 1 e x igual a 2. Beleza, galera? Tranquilinhos? Maravilha? Bacana, bacana. Quero discutir uma última coisinha para a gente fechar essa aula de função. Beleza? Vamos lá.
um outro exercício. Determine o domínio das funções. Das funções que eu vou apresentar. Tudo bem? Então, nos exercícios anteriores, o domínio já estava pré-determinado, né? Na primeira questão, o exercício ele já definia exatamente quem era o domínio. Na segunda função, o gráfico me mostrava qual era o domínio, qual era o x em que a função existia. Tudo bem? E quando isso não acontecer? E quando o exercício apenas der a fórmula da função, como é que eu determino o domínio? Então, por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, f de x igual a 5x mais 2. Qual é o domínio dessa função? Né? Quando o exercício não determina qual é o domínio, quando ele não define qual é o domínio, a gente vai procurar o maior domínio possível. O maior intervalo em que essa função existe. Tudo bem? Quer dizer, quais são os valores que eu posso colocar aqui? Quais são os valores em que eu posso colocar aqui e consigo fazer a conta efetivamente? Né? Bom, que número eu consigo multiplicar por 5? A priori, qualquer número, né? E depois somar com 2. A priori, qualquer número, certo? Então, essa função me permite colocar qualquer número no lugar do x. Então, quem é o nosso domínio? O maior possível, todos os reais. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o domínio da minha função f são todos os reais. Beleza? Por quê? Porque eu posso colocar qualquer número aqui. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo. Bem, função g de x igual a 5 dividido por x mais 2. Qual número eu posso pôr aqui? Qual número eu consigo colocar aqui e conseguir dividir o 5, né? De 5 dividido por esse número. Qualquer um? Não. Não é qualquer número. Né? A gente precisa lembrar que não existe, em hipótese nenhuma, divisão por zero. Tudo bem? Não existe divisão por zero. Então, o x pode ser qualquer número? Pode, desde que ele não seja zero. Todos os números, exceto o zero. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem o que a gente chama de condição de existência. Condição de existência para essa função. Para que ela exista, o que precisa acontecer? Eu preciso que o x não seja zero. Certo? Então, quando se pergunta qual o domínio da minha função, não é muito fácil se perguntar quais os valores podem entrar. É mais interessante ver as proibições. Qual valor não pode ser? Tudo bem? Qual é o problema que essa função tem? Qual é a restrição que essa função tem? É isso que a gente precisa analisar. Tá certo? Então, para esse nosso outro exemplo, qual é a nossa resposta? O domínio da função g são todos os números, exceto o zero. Como eu represento isso? Eu represento assim, ó. Todos os reais, tirando, exceto o zero. Exceto o zero. Tudo bem? Maravilha? Vamos ver mais, vamos ver mais, vamos ver mais. C. Então, vamos lá. H de x igual a 5 mais raiz quadrada de x menos 3. Qual é o problema dessa função? Qual é a condição de existência dessa função? Qual é o problema dela? O problema dela é a raiz quadrada. E aí você precisa lembrar que raiz quadrada não existe quando o meu radicando, o cara ali dentro, é negativo. Né? Esse cara, o x menos 3, ele não pode ser negativo. Se ele não pode ser negativo, o que ele pode ser? Ou zero, ou positivo. Ou, em outras palavras, esse x menos 3 ele precisa ser maior ou igual
a zero. Tudo bem? Ele pode ser maior que zero, positivo, ou igual a zero. E aí você vai resolver assim uma equaçãozinha. Né? Menos 3 passa somando. Então o x tem que ser maior do que 3. Maior ou igual a 3, né? Para que esse cara exista, eu preciso que o x seja maior ou igual a 3. Né? Quando o x for maior ou igual a 3, isso vai ser maior ou igual a 0 e maravilha. Né? Ah, e o 5? O 5 não interfere na condição de existência. Tudo bem? Então, como é que fica o nosso domínio? O domínio da função h são todos os números maiores que 3. Aí eu vou representar, ó. X pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 3. Né? Dessa vez eu tenho que representar assim, porque eu não estou tirando apenas um número, como foi o caso anterior, porque eu estava tirando apenas o zero. Né? Eu estou tirando uma porrada. Estou tirando todo mundo que é menor do que 3. Certo? Então, é mais simples representar assim, ou da forma resumidinha. Qual é a forma resumidinha? Aquela que eu só indico onde o intervalo começa e onde ele acaba. Né? Os valores maiores que 3, maiores ou iguais a 3. Então, ele começa onde? Começa no 3. E aonde ele acaba? Bom, se são todos os maiores, vai indo, vai indo, vai indo, vai até o infinito. Eu uso o símbolo de infinito. Certo? Como aqui é maior ou igual, o 3 faz parte do intervalo, colchete para dentro. Infinito, quando o intervalo começar ou terminar em infinito, infinito é sempre intervalo aberto, sempre intervalo aberto. Então, o colchete voltado para fora. Beleza? Sim? Mais um último exemplo, então, para a gente encerrar. Função o quê? Função m de x. M de x vai ser igual a 2 sobre raiz quadrada de x mais 7. Aí. Qual é o problema dessa função? Qual é a condição de existência para essa função? Aqui eu tenho 2. O primeiro é a raiz quadrada, ou seja, o cara ali dentro não pode ser negativo. E segundo, a divisão. O resultado do cara aqui dentro não pode ser zero, né? Tem que ser maior do que zero. Então não pode ser negativo e não pode ser zero. Ou seja, esse cara aqui dentro só pode ser positivo. O x mais 7 precisa ser maior que zero. Tudo bem? Não pode ser igual a zero. E aí você resolve isso. O 7 está somando, ele vai passar subtraindo. X maior que menos 7. Beleza? Então, essa é a minha restrição. Para que isso exista, eu preciso que o x seja maior que 7. Como eu represento isso? Domínio da função m. X pertence aos reais, tal que? Tal isso. Tal que x seja maior que menos 7. Ficou apertadinho aqui, né? X maior que menos 7. Certo? Ou a forma resumidinha, domínio da função m são os maiores que menos 7, né? Então, começa no menos 7 e termina no infinito. Infinito sempre aberto, colchete para fora. E o menos 7, como eu não tenho igual, não entra o menos 7, colchete para fora também, intervalo aberto. Aberto de um lado, aberto do outro. Belezinha, galera? Sim? Então é isso por hoje, tudo bem? Essa é a ideia de função. Isso não esgota o tema 3 da apostila, tudo bem? Eu ainda vou fazer vídeo a respeito de função do primeiro grau. Maravilha, galera? Até mais. Beijo para todo mundo. Tchau, galera. Encerrando em 3, 2, 1. Ou não.